que vamos, DJ, aperte o play. É hora de revisão. E na aula 57 a gente estava finalizando a função logarítmica, não foi? Isso mesmo, finalizando. E aí nós vimos a melhor parte da matemática. A cereja do bolo. Que é quando você consegue entender onde que eu vou aplicar esse problema. Boa, porque, boa. Assim, tudo é bom, aprender, fazer e tal, mas quando você sabe fazer e percebe onde você vai usar, é a melhor parte de todas. Porque você já sabe, bom, se eu escolher seguir esse campo profissional, eu vou precisar usar logaritmo, vou precisar usar matemática financeira. Então você já faz a escolha sabendo o que vai acontecer. Com certeza. Vamos lá dar uma revisada então nos assuntos que envolvem esse tipo de função? Então na parte 4, aí a parte das aplicações, a gente vai rever alguns conceitos, ou melhor, ver onde essa função é aplicada. Bora ver. Assim como a exponencial, o logaritmo é aplicado justamente na parte da física, na parte da biologia, na parte da química, da medicina, da geografia, entre outras áreas de aplicação. E sempre vai ser aplicada dentro desse detalhe. Apareceu uma situação onde eu tenho exponencial, onde eu tenho uma potência, ou eu resolvo usando a equação exponencial, a função exponencial, ou eu vou aplicar as propriedades do logaritmo. Beleza! E aqui a gente tem aquele mapa mental, né? O mesmo da aula anterior, que vai trazer uma recordação aqui para você. Algumas propriedades, algumas consequências, né? Então, quando a gente fala de log, é aquela situação que a gente pode transformar, fazer o nosso giro da felicidade, né? Transformar em exponencial. O a elevado a x é igual a b. Pronto, né? Transformou em exponencial, ficou mais tranquilo de resolver. Aqui a gente tem aqueles detalhezinhos, né? O logaritmo de 1 é sempre 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Também temos que o logaritmo do número b da base b é igual a 1, né? Isso. Se o logaritmando e base forem iguais, o resultado é 1. E dá até para associar aí, professora, a questão daquela outra propriedade que tem a potência. Quando não tem potência, a potência é 1. Então a resposta vai ser o próprio 1. E aqui a gente tem o logaritmo do produto e do quociente, né? Do quociente, que traz lá, remete ao nosso rep da potência, né? Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Aqui a gente soma os logs, né? E se for dividir, não vá se distrair, os expoentes você vai subtrair, né? Aí ele para e pensa, mas não é expoente, é logaritmo. Mas nós aprendemos que na definição, logaritmo é o expoente que nós elevamos à base para encontrar o logaritmando. Muita calma nessa hora, temos que ter entre parênteses, né? Se não tiver o parênteses, o procedimento é diferente, tá? Beleza. Dando continuidade ao mapa mental, agora para o lado direito, né? Então agora a gente vê o logaritmo de potência, que é aquele que a gente vai pegar esse valor que está aqui, passar lá na frente, multiplicando, né? Ou seja, potência de potência, né? A gente toma ciência aí, né? A base permanece, o expoente multiplica. Beleza, então temos vários conceitos aqui que ajudam você a resolver as situações, mas o melhor mesmo agora é você colocar em prática, agora você vai aplicar as aplicações. Então você vai fazer as atividades de sala dentro desse contexto aí de usar a função logarítmica a favor, né? Onde ela é aplicada. Aí a galera ficou meio assustada na aula, vocês não entenderam muito complexo. O exercício é só você seguir o modelo. Segue o modelo. Né? Segue o modelo, vai olhando lá no slide que foi feito e vai repetindo, claro que com outros valores, mas o procedimento é o mesmo. E tem algumas estratégias que aí é a seguinte, nós poderíamos durante a aula já termos ensinado as estratégias, os detalhezinhos que ajudam na resolução. Só que é bom que você tente enxergar o que aconteceu. Que aí, quando você pegar uma questão igual do exercício, que tem lá a informação, use o log de tanto igual a tanto, use o log de tanto, você vai ver, opa, tem dois logaritmos aqui que vão ter que aparecer na minha expressão. Como que eu encontro? E sempre vai manter o mesmo padrão, sempre mantém o mesmo padrão. Então pronto, agora é com vocês, já a gente volta com a correção, até lá!
Bora de atividade de sala! Muito legal, não tá enlouquecendo, tá tudo de boa. Não, essa eu acho que alguns deram uma enlouquecida. Mas joga a dúvida pro alto, nós vamos resolvendo, né? Então aqui a gente vai, Prof. Lúcio vai te explicar, Prof. Maurício vai te ensinar e vai dar tudo certo, beleza? Amém. Vamos lá então, temos duas para resolver, mas claro, né? Dentro dessas duas, a parte de interpretação e de resolução é bem ampla, então por isso que a gente não colocou mais do que duas, certo? Certinho. Questão de número 1. Uma pessoa aplicou a importância de R$1.000 em uma instituição bancária que paga juros mensais de 5% ao mês no regime de juro composto, né? Então aplicou quanto? R$1.000. Beleza. Ah, o juro é mensal, né? Isso, de Por 5%. mês, 5%. E o regime é de juro composto. Então, falou juro composto, você já percebe que é montante igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado ao tempo. Isso, já vamos enxergar lá a nossa equaçãozinha, né? E aí, o que ele quer saber? Quanto tempo? E já deu as informações necessárias para o nosso cálculo aqui, tá? Beleza. Log de 12, 108 e log de 1,05, 0,02, certo? Certinho. Então vamos lá, aqui já elencamos os dados do problema, né? Isso aqui é importante, tá? Quando chegar lá no segundo ano que você vai ver matemática financeira, você já vai estar gabarito aí. O capital, R$1.000, a taxa 5%, ou seja, 5 por 100, que é 0,05, e o montante é 12.000, tá? O pontinho ficou fora de lugar ali. 12.000. 12.000, certo? Certinho. Então, bora começar, a informação lá embaixo, né, do logaritmo. Isso, aqui para nos auxiliar, né? Então vamos, quem é o montante? 12.000. 12.000. Eu não preciso colocar a parte aqui do financeiro, do sistema monetário, para não ficar muitos zeros e não ficar confundindo a gente, tá? Beleza. Quem é o capital? 1.000. 1.000. Só substituição de valores aqui. Quem é o 1 é o 1, fica lá da equação. Da fórmula da Quem equação. é a minha taxa? 0,05. 0,05. Elevado ao tempo que eu não sei, tá? Então vamos lá, tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 12.000 dividido por 1.000. Igual a 1 mais 0,5? 1,05 elevado a um tempo, que eu não sei. Vamos cortar aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ficamos com 12, né? 12 igual a 1,05 elevado ao tempo. É nesse momento aqui que não tem outro jeito a não ser aplicar o log, né? Isso, por quê? Porque a regra da equação exponencial nos diz o seguinte: deixe os dois membros com a mesma base. E eu não vou conseguir deixar 12 na base 1,05 e nem 1,05 na base 12. Eles não têm potências em comum. Então, nessa hora, eu aplico o logaritmo de um lado e logaritmo do outro. Beleza, então log de 12 vai ser igual ao log de 1,05 elevado a t. E aí, agora, né, a gente pode fazer o quê? A gente pode já ir substituindo por esses valores, né, que já estão aqui. E também podemos aplicar a propriedade, né? Já vamos fazendo tudo junto, tá? Isso. O t a gente passa multiplicando, né, porque a propriedade diz que é possível ser feito isso. E o restante nós já vamos substituindo. Log de 12. 1,08. 1,08 igual a t vezes o log de 1,05. 0,02. 0,02. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 0,02 é igual a t. Com isso, fazendo essa divisão aí, a gente consegue o valor do tempo, né? Então, tempo é igual a 54 meses. Por que meses e não anos? Porque lá na informação disse que é uma taxa de juros mensal. Então, por isso que nós usamos esse, né, meses como afirmação final. E aí, observe os detalhes. A primeira pergunta é: ao iniciar a substituição dos valores na fórmula, nós nos deparamos com duas operações. A primeira operação é a divisão do montante pelo capital, que deu 12. Se você observar lá na informação, você vai perceber que ele disse assim, ó: use logaritmo de 12 igual a 1,08. Então você já sabe que no contexto ele vai te dar o resultado dessa divisão de 12.000 por 1.000. Tá lá, 12.
O outro logaritmo é 1,05. Onde que apareceu esse número? Quando eu somei a taxa de 1 mais 5%. Então, ali apareceu aquele 1,05. São esses dois detalhes que vocês precisam ficar atentos. E aí, vocês acharam muito difícil? Como foi? Né? É um procedimento assim que não é tão convencional, não né? é tão tradicional, né? Mas se você seguir o exemplo, você vai ver que não foge disso. É sempre semelhante, assim. Você vai chegar numa potência, que nem no caso aqui, 12 igual a 1,05 elevado a t, que não tem como a gente colocar na mesma base se a gente não aplicar o logaritmo. É aí que vai nos ajudar, é nessas situações, nesses tipos, nesses casos, tá? Isso. E aí, ó, os dois casos que o Enem costuma cobrar sobre essa questão, todo ano cai uma questão dessa. Já tem 5, 6 anos consecutivos que toda vez ele cobra uma dessa, com situações diferentes. Em um dos Enems eu lembro que ele falou assim, uma pessoa quer viajar e para isso fez um empréstimo, financiou a sua viagem, pagando de juros o valor de tanto. Quanto tempo, no mínimo, essa pessoa vai precisar pagar essa parcela? Então deu a parcela, o valor que ela financiou, a mesma situação, só mudou o contexto. O que você precisa ficar atento? No enunciado, ele vai te dar 2 logaritmos ou 3. Se ele der 2, os dois originam direto na fórmula. Um é a divisão do montante pelo capital, o outro é a adição entre o 1 e a taxa. Sempre vai ser assim. E essa informação vai vir no enunciado do problema, tá? Às não vezes... tem como não vir. Até no Enem vem. É do Enem. É principalmente é só mudar, Enem, adaptamos, né? mas é do Enem. O nosso foco aqui é falar do Enem. Porque os livros de matemática financeira, você não vai fazer assim. A maioria delas vai te dar tudo. Vai faltar só um. Em alguma situação que ele deixa faltando 2, que é essa. Bora então para mais um probleminha? Vamos resolver? Então olha lá agora. Questão de número 2. Em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 6% ao ano. Olha só aqui, ó. Como é que eu sei se é meses ou se é ano? Ó, no texto, ó, 6% ao ano. O outro era a taxa mensal. Aproximadamente, em quantos anos a população dessa cidade triplicará se a taxa de crescimento continuar a mesma? Muito bem, né? E aqui já trouxe todo um contexto, né? Toda uma preparação. Mas ele quer saber tempo, de novo. E quando quer saber tempo estar no expoente. É aí que está a dificuldade da galera resolver. Mas olha aqui que bacana, ele já me deu um procedimento, ele disse que a população inicial é o P0, certo? É o P0 aí. A população após um ano, aí já é o P1, né? Que é o P0 vezes a taxa de crescimento elevado a 1. Aí já após 2 anos vai ser o P2 aqui, tá? Conserta aí. É o P0 vezes 1,06 elevado ao quadrado. E aí a gente generaliza, né? A gente equaciona tudo isso, ou seja, um determinado Px vai ser o P0, que é o inicial, o base, vezes 1,06 elevado a quem? X. A x. Mas ele também me disse que o meu Px é 3 vezes, porque eu quero que triplique. Então, é 3 vezes a população inicial, a população base. Então, se isso tudo aqui é Px e isso aqui também é Px, eu posso igualar, não posso? Posso igualar. E aí, ó, com relação à informação do logaritmo, observe que ele só deu 2 logaritmos, não é? O log de 3 e o log de 1,06. O grande detalhe, onde que eu vou achar esses 2 números? Esse é o caminho, esse é o rumo. Então, vamos igualar essa situação aqui com essa situação aqui, porque tudo é Px. Então, se o P0 vezes 1,06 elevado a x é igual a 3 vezes o P0. Tá multiplicando, passa dividindo, ó, para vocês verem de onde vai sair aquele corte, né? 1,06 elevado a x igual a 3. Então, a gente passou dividindo o P0. E com todo número dividido por ele mesmo é 1, né? Então, não faz diferença ele estar aqui ou não. Então, vamos lá, vou ficar com a seguinte situação. 1,06 elevado a x igual a 3. E chega esse momento aqui, onde não tem outra solução a não ser aplicar o log. E aí, você consegue enxergar agora os logaritmos que ele te forneceu lá? Ó? 3 e 1,06?
apareceram ali no problema. Então vamos lá, log de 1,06 elevado a x é igual ao log de 3. E aí a gente já vai fazendo tudo ao mesmo tempo aqui, ó. Esse x a gente passa para frente multiplicando e já vamos substituindo os valores. Então vai ficar x vezes o log de 1,06. É 0,024. 0,024, igual ao log de 3. 0,478. 0,478. Beleza, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, o meu x é 0,478 dividido por 0,024. Com isso, meu x vai ser aproximadamente 19,92. Para não ficar quebrado, a gente arredonda aí para 20. E 20 o quê? Anos, porque aqui não está falando em meses, né? Isso. E sim em anos. Certo? Perfeito. Olha que questão linda, linda. Claro que trabalhosa, tem a regra do logaritmo, mas se vocês começarem a treinar e fazer, vocês vão ver que não é difícil. Não é difícil. É só trabalhosa. Tem diferença entre difícil e trabalhoso. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Difícil é aquilo que a gente rema e não chega em lugar nenhum, né? Não consegue achar a resposta. Remar contra a maré? Praticamente. Agora o trabalhoso, você vai remando, mas vai chegando nos lugares, nas localidades, e aí continua remando. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas é possível? Não é tão difícil. Se você seguir o modelinho, então para você que quer ficar aplicado aí nas funções logarítmicas, faz de novo, refaça pelo menos esses 4 exemplos que a gente deu, 2 na aula e 2 nas atividades de sala, certo? Certinho. E para finalizar, vamos ao nosso brincando com os números, né? Vocês conseguem lembrar da perguntinha da aula de hoje? Vamos dar uma olhada lá? Qual é a pergunta da aula de hoje? Tá lançado o desafio. 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos. Quanto tempo levarão 12 homens para cavarem 12 buracos? E aí? Acho que é 12, né? 6 homens, 6 dias, 6 buracos. Agora eu quero saber quanto tempo. Acho que tem que aplicar logarítmico aqui. Bora, logo. Quer saber quanto tempo? E o tempo está sempre no expoente, né? Log de 12 na base 12 é igual a 12? Né? E a resposta final é? Se eu aplicar logaritmo, vai dar 1. Log de 12 na base 12 é 1. Tá na regra. É verdade. E aí, vamos à resposta do nosso desafio? Bora ver? Olha lá então, a resposta é 6 dias. Como assim? Como assim? Não entendi. Olha a pegadinha, olha o disfarce da questão. Ele disse que 6 homens cavam 6 buracos em 6 dias. Então é um buraco para cada homem. Logicamente, cada homem cava um buraco. Porque não vai ficar 2 homens cavando um buraco e depois... Vamos supor aqui que todos tenham a mesma capacidade física e que todos os buracos tenham a mesma profundidade. Vou ser melhor. Todos recebem a mesma diária para terminar no mesmo prazo. E a mesma ferramenta, tudo igual, né? Mas tem que terminar no mesmo prazo. Se terminou diferente, aí tem um desconto. Pronto, aí vai todo mundo trabalhar igual. Agora, se são 12 homens e 12 buracos, a quantidade de buracos e homens é a mesma. Então, de novo, nós temos um homem para cada buraco. Então, os Quanto mesmos... tempo eles demoram para cavar o buraco? 6 dias. Então, pronto. Não Era mudou, só descobrir isso. E aí, como foi essa? Legal, né? Estão resmungando lá. Não, tá certo. Calma. Analisa direitinho. O detalhe não está nos buracos. Estão os dias. Por quê? Cada homem cavou um buraco. Então, eles demoram 6 dias para cavar o buraco. Quem conseguiu pensar nisso já sabe. Cada homem demora 6 dias. Eu coloquei 12 homens e 12 buracos. Quer dizer, eu não aumentei a proporção entre homens e buracos. É a mesma. Então vai demorar também 6 dias. Pois é, olha aí. Simples, né? Quando a gente bota o raciocínio lógico para funcionar, é bem simples, né? A gente vem ter aula aí só de raciocínio lógico, tá? A gente vai falar de lógica com vocês. Isso é bom. Se eu não me engano, acho que é lá pela 62, por aí. Então tá bem próximo, né? Tá próximo, né? Mas a gente vai falar também dos argumentos dedutivos, né? Indutivos. Isso aí é lá na lógica. E aí você vai entender um pouco mais desse assunto, aí tá vão bom? ficar chateados, porque eu vou falar assim, caramba, chegamos na aula 57,
Toda aula tinha uma questão de lógica, tirando as do Enem, e só na aula 60 e tantos eles vão falar sobre explicar o que é? lógica. Legal, né? Mas a gente chega lá junto com vocês, tá? Aquele beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima aula.